Alô, amigos do nosso blog. Hoje, retornando aos nossos minutinhos psicológicos, queremos trazer para a nossa reflexão a mágoa. Esse inimigo íntimo que machuca, que incomoda, que adoece. E o material é muito vasto. Então, sobre a ótica de Joana de Ângeles, em diversas de suas obras, vamos trazer algumas considerações para refletirmos juntos. Na obra O Ser Consciente, ela diz que mágoa é consequência da imaturidade psicológica. E a atitude retraída, que a pessoa, eu não faço mais, eu não vou mais, eu não me arrisco mais, essa atitude retraída, porque ela está se sentindo magoada, atitude retraída, desconfiada, resulta da predominância da nossa natureza animal sobre a nossa natureza espiritual. O que significa isso? Que a mágoa vai trabalhar também o instinto, e o instinto normalmente ele oferece o medo, e o medo nos afasta, porque a gente precisa tomar uma decisão se vai enfrentar o inimigo ou vai fugir. Então, entende-se por que o Espírito Joana diz a respeito da nossa natureza animal. Já na obra O Homem Integral, ela diz que o ressentimento é uma manifestação de impotência agressiva não exteriorizada e acaba se convertendo em traço de amargura, a tornar insuportável a convivência com aqueles contra os quais o ressentimento se volta. Ou seja, a gente está de tal forma magoado que não podemos mais conviver com aquela ou aquelas pessoas por algo que a gente acha que elas fizeram em nosso desfavor. Diz ela na obra Autodescobrimento, uma busca interior. O ressentimento é fruto também da ausência de auto-amor, projeção inconsciente da sombra psicológica dos conflitos de cada um. Então, a partir da mágoa, também se eu não tenho uma boa autoestima, autorrespeito, eu começo a me sentir realmente a pior das pessoas, e aí os problemas e os conflitos íntimos só vão aumentando. Na obra Desperte e Seja Feliz, ela faz uma observação assim, bastante chocante. Ela diz assim: o ressentimento é parecido ao mofo que faz apodrecer o sustentáculo onde se apoia, Aonde dá o mofo, num pão. Aquilo ali tudo vai ser corroído, porque o mofo está instalado sobre o pão. Quando o ressentimento, a mágoa está em nós, aquilo é como o mofo, vai se alastrando. Utilizando-se de causas propiciatórias, desenvolve-se e invariavelmente alcança poder destruidor onde se fixa. Vale a reflexão. Retornando à obra O Ser Consciente, ela diz que o ressentimento, por caracterizar-se como expressão de inferioridade, aspira o desagravo, a vingança. Quer dizer, a pessoa está magoada e ressentida e quer se vingar, consciente ou inconscientemente. E trabalha sempre para sobrepor o ego ferido ao conceito daquele que o desconsiderou. Quer dizer, a gente fica preso naquela relação. Por isso Jesus pedia que perdoássemos, porque o perdão é libertador. A partir do que perdoamos, tiramos aquilo dentro de nós, tanto faz o que a pessoa fez. O equívoco é dela, o erro é dela. Por que eu estou magoado? Por que eu estou ressentido? Eu permito que um equívoco alheio more dentro de mim.
E aí ela completa na mesma obra, no importante capítulo da saúde mental, indispensável ao equilíbrio integral, emocional, espiritual, físico, né? O ressentimento pode ser comparado à ferrugem. Ferrugem, quando dá ferrugem nas peças sensíveis de uma coisa qualquer, de um aparelho. Transferindo-se para a organização somática, ou seja, para o corpo físico, refletindo-se como distúrbios gástricos, intestinais, de demoradas consequências. Bom, aqui na obra Autodescobrimento, uma busca interior, ela faz uma consideração, assim, um arrazoado interessantíssimo a respeito do ressentimento, da raiva, né? Da mágoa. A raiva não extravasada ou liberada, no mesmo nível da agressão recebida, quer dizer, a pessoa se sentiu agredida, machucada, torna-se cruel adversário do indivíduo, tomando a forma hostil do ressentimento, da mágoa. Herança das experiências mal suportadas, o ressentimento inconsciente encontra-se encravado no cerne do ser, ramificando-se em expressões variadas e da mesma qualidade perturbadora. O que ela quer dizer com experiências mal suportadas? Se a gente afirma que não cai um fio de cabelo, uma folha de uma árvore, sem que Deus saiba, que tudo está sob o comando divino, se uma pessoa está nos machucando, nos magoando, ele sabe. E se ele é bom, infinitamente bom, justo, misericordioso, e ele permitiu, é porque nós precisamos vivenciar aquela experiência, quer seja como uma prova da nossa condição moral já melhorada, ou não, ou é uma expiação, ou seja, aquele que está nos magoando está sendo o instrumento da lei de causa e efeito, retornando para nós, para que possamos experienciar, vivenciar, sentir algum tipo de desconforto pela atitude inconveniente de alguém. Quando ela diz que a experiência foi mal suportada, significa que você está dizendo que você não merecia isso, que eu não merecia isso, que isso não é possível porque eu sou tão bom, porque eu sou tão agradável, porque eu sou tão cooperativo, e a pessoa vem e faz isso. Mas Deus sabia. Se Ele permitiu, tem uma experiência. Por isso ela diz que a experiência está sendo mal suportada. Quer dizer, a gente volta lá atrás e esquece argumentos básicos da lei de causa e efeito, da lei de atração. Aquela pessoa, na verdade, né? Jesus diz assim, o escândalo é necessário. Aí é de quem serve de instrumento. Aquela pessoa serviu de instrumento para que a gente vivenciasse aquela experiência. Em vez da gente passar bem pela experiência, ou seja, a experiência, e aí a gente segue adiante, não, a gente guarda aquilo e se vitimiza. É isso que ela está falando. Né? E aí, todo esse cenário de mágoa guardada, né? Ressentimento, ressuma na condição de melancolia, ou como frustração e desinteresse pela experiência física, em mecanismo de culpa que não consegue superar. A partir dali, aquilo vai tendo outras consequências, vai se desenrolando, vai progredindo de forma negativa dentro de nós. O ressentimento tisna a razão, perturba a ótica pela qual se observam os acontecimentos. Exatamente o que eu falei. Muitas vezes aquilo é fruto da lei de causa e efeito. E, obviamente, que aquilo vai se tornar uma força destrutiva dentro de nós, né? Que, não conseguindo atingir aquele que deu a origem ao problema, né? Vai ferir o ser no qual se apoia. Ou seja,
O prejudicado é quem agasalha, quem nutre o ressentimento amargo. Aí diz ela, Joana, tumores de gênese desconhecida, transtornos neuróticos, distúrbios gástricos de etiologia ignorada constituem somatização dos venenos do ressentimento, alcançando o metabolismo orgânico e interferindo na estrutura das células. Ou seja, vai adoecer, vai provocar uma doença. Ela completa, desarmonizado o ciclo vital, facilmente ocorre o que ela chama de distonia da mitose, ou seja, são perturbações do aparelho circulatório ou do digestivo, ou de ambos, que começa a acelerar a produção de células, geralmente indesejáveis, né? Isso vai funcionar por automatismo, ela diz isso, acelerando a partir daí o processo de multiplicação, surgindo as tumorações, as neoplasias malignas ou não. Na obra Amor, Imbatível Amor, para a gente fechar esse tema com Joana, ela diz que a mágoa ou ressentimento instala-se nos sentimentos em razão do self, quer dizer, da nossa parte mais íntima, encontrar-se envolto por subpersonalidades. Esse é um tema muito pouco conhecido dentro da doutrina, subpersonalidade. Aqui ela está trazendo a experiência dos psicólogos, mas ela diz que subpersonalidades são as qualidades morais inferiores. Eu posso até dizer que as subpersonalidades convivem conosco, quando eu quero fazer alguma coisa e não, por alguma razão não o faço, eu crio, ou eu dou força às subpersonalidades que realizam. Mas tudo isso drena as minhas energias. Complica, né? Então, ela fala a respeito de subpersonalidades, como a inveja, o ciúme, a malquerença, a perversidade, a insatisfação, o medo, a raiva, a ira, o ódio, etc. Então ela diz, o ressentimento, por isso mesmo, é desequilíbrio de emoção que passa à atitude infeliz, profundamente infantil, qual a de querer vingar-se, embora sofrendo os danos demorados que mantém esse estado até quando surja a oportunidade. Quer dizer, a gente acha que a solução é fazer algo equivalente ou às vezes até pior. Não é o caso. O ressentimento, portanto, é efeito também de onda perturbadora que se fixa nos painéis da emotividade, ampliando o campo da subpersonalidade semelhante, que se transforma em gerador de toxinas que terminam por perturbar e enfermar quem o acolhe. Então não podemos agasalhar esse tipo de sentimento dentro de nós em hipótese nenhuma. Esse é um pilar da doutrina de Jesus, o amor, o perdão, e é um ato de alto amor, de grande alto amor, não agasalhar coisas tão nocivas dentro de nós. Reflitamos. O Espírito Hamed tem uma abordagem interessantíssima que traremos para vocês a seguir.